iniciar a oração aqui com a gente, tá bom? Pode Vamos começar. orar? Grande Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos estudando e aprendendo um pouco mais de ti. Nos dá inspiração. A mesma luz que alcançou os profetas, os discípulos, os grandes homens do passado, possa nos alcançar nesse momento, para que a gente possa ser transformado e guiado por ti. Que o seu Santo Espírito possa estar agora nesse grupo e que possa se espalhar como instrumento do céu pela internet, pelos grupos e possa alcançar mais pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, estudando sobre a Palavra de Deus. E nós estamos dando continuação ao nosso estudo da semana passada, que é sobre os sinais da volta de Cristo. Na semana passada, nós estudamos o texto de Mateus 24, onde Cristo falava sobre o tempo do fim, os sinais que se antecederiam antes da sua volta. E lá ele falava sobre alguns acontecimentos que viriam a acontecer. E o interessante é que ele fala, depois daqueles dias das aflições. Então, é interessante que a gente marque isso, porque Cristo está se referindo ao tempo da perseguição, dos 1260 anos proféticos de perseguição dos cristãos. Por isso que ele fala depois dos dias das aflições, daqueles dias das aflições. Então, ele está marcando que depois desse dia, ou no final desse tempo, começariam-se esses acontecimentos posteriores que ele falaria, do escurecimento do sol, da lua, o vermelhidão da lua, a queda das estrelas, entendeu? E completando com o Apocalipse lá, que fala também sobre um grande terremoto que viria de acontecer. Na verdade, o grande terremoto aconteceria primeiro, antes do escurecimento do sol. Então, a ponto de partida era os 1260 anos, depois dos 1260 anos. Também a profecia fala que se não fosse abreviado aqueles dias, os 1260 anos, provavelmente não se encontraria muitas pessoas ali ainda, né, adorando o Senhor, porque o sofrimento era muito terrível. E a gente viu, no decorrer da história, que esses 1260 anos foram abreviados, porque houve desde 1952, 1752, já um abrandamento, né? Um abrandamento dessa perseguição, com alguns editos e leis que foram surgindo assim em alguns territórios, né? Que causavam assim uma certa paz, um cessar de perseguição para o povo cristão, que culminou em 1798 com a Revolução Francesa, tá? Que culminou em 1798 com a Revolução Francesa, que derruba por completo o Império Papal, né? Que era o instrumento perseguidor dos cristãos, né? Então, derruba completamente a sua influência, né, e tira todo o seu território, e ali acaba-se os 1260 anos. Mas ele foi abreviado em 1752, porque ele já estava assim, já abrandando essa perseguição, já foi enfraquecendo essa perseguição já desde 1752. E nós estudamos e logo posteriormente a isso veio o grande terremoto de Lisboa, né? Que ficou registrado como o maior terremoto que já aconteceu e inexplicável, que até hoje os cientistas não conseguem explicar esse terremoto. Esse terremoto, ele é falado dele lá em Apocalipse, capítulo 11, se não me engano também, vem falando desse grande terremoto, com abrir o sexto selo. Então, já aponta esse terremoto. E agora nós estudaremos sobre o escurecimento do Sol, que aconteceu no 19 de maio de 1780. E, posterior a isso, ele aconteceu ainda em 1780. Esses sinais já se cumpriram em 1780, no dia 19 de maio. Esse dia ficou conhecido na história como o Dia Escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia, até depois da meia-noite. A lua, embora fosse cheia, era um dia de lua cheia, se negou a iluminar. Muitos acreditavam que o dia do juízo havia chegado, nenhuma razão satisfatória
pôde explicar a escuridão sobrenatural. Não havia uma razão científica satisfatória para explicar por que houve aquele escurecimento do sol naquele dia, porque a lua também não deu a sua luz. É certo a que foi encontrada nas palavras de Cristo: o escurecimento do sol e da lua foi um sinal da sua vinda. Então, dá início aí esses acontecimentos, o terremoto de Lisboa, que foi um terremoto inexplicável, que acontece exatamente dentro do período que Cristo fala, depois da aflição daqueles dias. Depois, em seguida, vem o escurecimento do sol, que também é um acontecimento que Cristo relatou que viria a acontecer. Acontece aqui, e Ellen White bem fala sobre este acontecimento no livro Vida de Jesus. Se você quiser dar uma olhadinha depois, você olha lá na página 133, ela vai falar mais com detalhes sobre este acontecimento, e você vai ter um pouquinho mais de ideia como foi toda essa situação. Mas é importante a gente entender que esses acontecimentos, eles vêm apontando para o quê? Para a segunda vinda de Cristo. Eles seriam sinais de que a segunda vinda de Cristo estaria próxima. Lembra que a gente falou no último estudo? Ao contrário da primeira vinda de Jesus, que você percebe uma linha do tempo, mostrando para que as pessoas pudessem se adequar àquela linha do tempo e fazer aquela contabilidade, começa um decreto de Ataxés, você vai contando e tal, tal. Eles tinham uma ideia muito maior da vinda de Jesus, no nosso nós não temos, nós temos acontecimentos. A última profecia que marcava tempo terminou em 1844, entendeu? De lá para cá nós temos acontecimentos que nos dá ideia da brevidade da volta de Cristo. E esses acontecimentos, na maior intensidade que vão ficando, entendeu? Mostra, quanto mais vão ficando intensos, mais mostra que estamos mais perto do fim, tá? Alguém quer falar alguma coisa antes de passarmos para o próximo slide? Só reforçando, Cláudia, que no capítulo 24 de Mateus, Jesus ele narra esses eventos em duas circunstâncias, né? Eu nem diria circunstância, mas em duas dimensões, na pergunta feita pelos discípulos. Uhum. Eles perguntam para Jesus o seguinte, no verso 3, né? Diga-nos quando sucederão estas coisas e qual o sinal da tua vinda. E Jesus passa a explicar quando sucederiam essas coisas, ditando vários eventos da história. E o sinal, de fato, ele vai dizer no verso 14 do capítulo 24, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, o que nós temos hoje é basicamente a necessidade de nos enquadrarmos no contexto do sinal, que é a pregação do evangelho. E sabemos que essa pregação do evangelho está relacionada com as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, né? Sendo que o start dessa mensagem ela começa em 1844. A primeira e a segunda mensagem elas são consequenciais. E a última mensagem ela está relacionada com um contexto de confronto, onde o sinal da besta será apresentado e virá como uma proposta de obrigatoriedade universal, e a mensagem do terceiro anjo ela faz confronto a essa mensagem, né? Então, assim, haverá um momento de perseguição, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, mas o grande ponto para a gente entender aqui é o seguinte: se analisarmos no relógio do tempo aquilo que Jesus narrou ali por volta do ano 31, hoje nós não temos elementos para olharmos o mundo como tendo décadas e mais décadas de história em aberto, de páginas a serem escritas no âmbito da história, porque basicamente todos os sinais já se cumpriram, né? A última profecia de tempo fechou-se em 1798. De lá para cá, nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós não temos mais profecia de tempo.
E você pega Apocalipse, linka Apocalipse 13 com Apocalipse 14, quando você faz isso, no capítulo 12 também ali, você percebe que a última coisa que falta acontecer é tão somente a convergência das profecias, e isso já está acontecendo hoje. Você vê a questão de Fórum Econômico Mundial, você vê a grande mobilização em torno da pauta dominguista, a grande ênfase que se dá à questão do movimento ecológico, né? E toda essa conjuntura, ela converge para um único ponto: decreto dominical e governo mundial, né? Então, assim, nesse contexto, nós só temos uma necessidade, que a irmã White diz que é a maior necessidade da igreja: reavivamento e reforma. E é neste contexto de reavivamento e reforma que receberemos o Espírito Santo para potencializarmos as 3 mensagens angélicas. Então, basicamente, o que falta para Jesus voltar é tão somente o cumprimento do sinal. Porque quando você parte para os sinais de quando sucederiam essas coisas, as profecias do ponto de vista cósmico, elas já se cumpriram: escurecimento do sol, terremoto de Lisboa e queda das estrelas, né? Quem De lá ainda para vai cá, ver na frente. exatamente. Então, de lá para cá, nós estamos entrando nas páginas finais da história, onde a necessidade é que a mensagem dos 3 anjos entre no nosso contexto, de forma que, com o poder do Espírito Santo, de acordo com Apocalipse 18, nós tenhamos essa iluminação global, a fim de que o assim diz o Senhor se cumpra, com toda a expectativa esperada por Deus. Obrigado, Joelson. Antes de passar para o Watson, fizeram uma pergunta aqui no chat, Joelson. O que seria a abominação desoladora que Mateus 24 fala, verso 15? Que Jesus fala lá em Mateus 24, 15. Essa abominação desoladora, ela foi citada pelo profeta Daniel, e Jesus também, ele faz uma linkagem com esse texto de Daniel quando fala da invasão romana no ano 70, em Jerusalém. Aquilo ali foi a abominação desoladora, né? Aconteceu no ano 70. Foi quando o exército romano, ele vem no sentido de invadir Jerusalém, e isso acontece de fato. Foi um sinal dito por Cristo de que existem vários elementos aqui, não dá para a gente falar sobre essas questões agora, mas no capítulo 1 do Grande Conflito, esse tema está bem explicado lá pela irmã White, tá certo? No livro Então, também, no livro História da Redenção, também tem uma parte, um tópico só falando sobre essa abominação desoladora também. exatamente. E é interessante entendermos esse contexto de explicação, porque quando intérpretes de uma visão preterista adotam a interpretação de Daniel e Apocalipse, eles vão numa direção totalmente contrária a essa que a Bíblia nos apresenta do ponto de vista histórico, né? Então, assim, a nossa interpretação ela é historicista. E quando você adota esse princípio de interpretação, aí faz todo sentido, né? Eu estou entrando num campo aqui que está fora do nosso estudo agora e que demandaria muito mais tempo para fazer uma contextualização legal aqui, tá certo? Tem mais Mas como a eu não tenho ver, esse tempo... né, Joelson? Tem mais a ver com o estudo que a gente já teve, que fala lá do romanismo, né? Exatamente. Então, assim, eu recomendo aqui a leitura do capítulo 1 de Apocalipse, primeiro capítulo ali de Apocalipse, que está muito bem claro a explicação, ou clara, né? A explicação pela irmã White nesse contexto aí da abominação desoladora. Muito bem, obrigado, Joelson. Watson. Eu queria aproveitar essa deixa de Joelson, alimentando a primeira parte, onde foi mencionada com relação aos acontecimentos. Nós estamos falando do assunto sobre acontecimento, e eu acho que uma das coisas que possivelmente falta ainda para o término dessa pregação do Evangelho, porque eu vejo que o Evangelho está muito avançado,
países que tinham bastante dificuldades para que esta mensagem chegasse até eles, né? Ellen White chega até mencionar que até outras igrejas contribuiriam diretamente para que o evangelho chegasse, não o evangelho verdadeiro, para que o evangelho verdadeiro, quando chegasse, pelo menos encontrasse uma base para levar as pessoas a compreender. Uns permaneceriam endurecidos, outros iam flexibilizar mais ao seu coração. Mas também entendo também de que nós estamos vivendo hoje um tempo já emprestado a mais do que foi dado a Noé no período da destruição do dilúvio, né, por meio do dilúvio. Então, eu vejo que algumas coisas, poucas, estão faltando para que realmente esse ponto crucial seja realmente demonstrado, porque hoje nós estamos vendo, por exemplo, a gente não vai mencionar aqui, mas há poucos dias teve um movimento novamente em São Paulo, duplicando a quantidade do último evento que eles praticaram antes do Covid. Ou seja, a gente está já vendo aí, desenhando uma Sodoma e Gomorra abertamente. Nós estamos vendo os conflitos religiosos também acontecendo. Nós estamos vendo também os próprios sinais no céu também se acontecendo, né, com a questão de a queda das estrelas que já houve. A gente está vendo a questão do movimento das órbitas da Terra junto com a Lua e assim sucessivamente com o Sol. Então, essas coisas nós estamos vendo. O que falta para mim no entendimento é poucos países para que esse evangelho chegue, e o segundo ponto é que assim, quando realmente a Constituição se tornar uma Constituição mundial, aí nós vamos ter já realmente o fim dos tempos aí na volta de Jesus. Pouca coisa falta, né? Porque a gente já está vendo isso acontecer aqui no Brasil. A gente já está percebendo que o judiciário já está completamente todo equivocado, mandando, desmandando, tirando. Isso já está perdendo o conceito de segurança da sociedade. A sociedade hoje não sabe se confia, se não confia. Está, vamos dizer assim, está no vazio, está no incerto. Então, isso é muito preocupante para os cristãos já se prepararem para essa breve volta de Jesus. É o que eu vejo sobre a volta de Jesus e os seus acontecimentos sinais. Obrigado, Adson. Ainda na sequência de Mateus 24, verso 29, onde Jesus diz assim: logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão dos céus as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Vamos seguir seguindo essa profecia que Cristo falou, que esses acontecimentos, quando esses acontecimentos dariam início, isso mostraria um sinal da sua breve volta. E nós estamos aqui agora na queda das estrelas. Nós vimos o grande terremoto, vimos o escurecimento do sol, a época em que aconteceu, e agora nós vamos ver sobre a queda das estrelas e como foi que esse fato aconteceu na época que aconteceu. Ocorreu uma deslumbrante queda das estrelas, jamais contemplada pelo homem. Outra vez as pessoas convenceram-se de que era chegado o dia de juízo, o livro Vida de Jesus. Em 13 de novembro de 1833, durante 6 horas, sem parar, ocorreu uma gigantesca e inexplicável chuva de meteoritos. Segundo os jornais daquela época, imagine acordar de madrugada com gritos desesperados e luzes estranhas iluminando seu quarto. Você abre a janela e vê um tumulto nas ruas, enquanto no céu centenas de estrelas parecem despencar na direção da Terra como bolas de fogo. Foi mais ou menos isso que os habitantes do hemisfério norte do continente americano experimentaram nas noites do dia 12 e 13 de novembro de 1833. A tempestade de meteoros de 1833 foi a maior que se tem notícia até hoje. Para alguns, era a certeza de que o mundo estava prestes a acabar em uma chuva de fogo vindo do céu. Veja que todos esses acontecimentos, o grande terremoto, o escurecimento do Sol e da Lua e a queda das estrelas, eles têm algo em comum. Eles são inexplicáveis, né? Foram extraordinários, foram algo assim que
não era normal, que deixava clara a sua característica sobrenatural, que era algo assim que a ciência não teve explicação, ou que foi algo muito estrondoso e muito grande, entendeu? Que até hoje não se tem notícia de algo maior que isso, entendeu? E todos eles vieram numa sequência exatamente como a qual Cristo havia falado, entendeu? E ficaram registrados na história como os maiores acontecimentos da história. Não, isso não são os livros cristãos que falam que eles são os maiores acontecimentos, são os livros de histórias que dizem que esses acontecimentos que nós temos mostrado para vocês aqui são os maiores acontecimentos. E nós vemos nestes acontecimentos, pela sua sequência e pelo tempo em que eles se demonstraram, que eles batem com o que a profecia que Cristo havia dito. E isso mostra que nós estamos no tempo, veja que a data dele é de 1833, bem próximo a 1844, quando começa o juízo investigativo dos mortos. Então, isso demonstra e prova que nós estamos no tempo do fim, nas últimas cenas dos tempos. Esses acontecimentos, como o Jorge bem falou, nós estamos falando de acontecimentos. Existe o acontecimento e o sinal final, que Cristo demonstra lá em Apocalipse 24. Esses acontecimentos mostram que nós estamos numa linha que vai afunilando, né? Que estamos chegando próximos. E o último sinal é o sinal do Evangelho, que será pregado no mundo inteiro. Então, virá o fim. Esse que vai determinar a volta de Cristo. É quando todo mundo tiver acesso à verdade. Mateus? Matusalém? Eu queria ter participado já ali depois de Watson. Mas tudo bem. Tem uma situação bem atual, Cláudia e demais membros do grupo, agora nessa live, que é muito mais atual. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo nesse exato momento. É importante a gente observar esses sinais sobre a queda das estrelas, sobre os grandes terremotos e as coisas que estão acontecendo e que já aconteceram. Mas o que vai acontecer daqui para frente é muito pior do que tudo isso em relação a sinal e que vai atingir diretamente a fé e a sustentação do povo de Deus. Nesse momento, e quem está falando não é evangélico, quem está falando disso é as próprias pedras que estão falando sobre a possibilidade de, a partir daqui a 6 meses, a partir do ano que vem, a gente ter recessão alimentar. A gente ainda vai chegar nisso. A gente vai chegar lá nisso. Eu estou falando, então eu já comecei, vou adiantar um pouco, depois você complementa lá na frente, Cláudio. A gente vai chegar nisso. Então, assim, nós estamos numa eminência, nenhuma possibilidade, e quem está falando nesse momento a respeito disso são os presidentes, os líderes mundiais que estão preocupados. E não estamos falando só, existe uma série de fatos que vem acontecendo no mundo, de incêndio, de uma situação. Por exemplo, a gente tem um grupo aqui que a gente tem 11 pessoas nesse momento agora. São 11 irmãos. Acreditamos piamente em Jesus Cristo. Todos nós aqui. Agora eu pergunto a cada um de vocês: quem somos nós diante da fome? Quem somos nós se vê o filho pequeno sem comer? Quem somos nós se você passar uma semana, eu estou falando uma semana, mas com certo exagero já, sem um alimento? Se você não é capaz de desejar cozinhar o seu próprio irmão, se você não se transforma num canibal. O mundo já está falando de segurança mundial, porque eles estão prevendo que se houver problema na alimentação, pode se transformar numa anarquia o mundo. As pessoas vão invadir a casa um dos outros em busca de alimentação, não terá respeito por ninguém. Eu estou com um certo exagero, mas tudo isso que eu estou falando ainda é muito pequeno diante de tudo que está por vir. Então, quando a gente começa a estudar friamente, as estrelas caiu, houve uma chuva e que durou 6 horas em 1900, todos nós que estamos aqui, nesse momento, ninguém estava vivo na época.
Ninguém vê, a gente vê isso por recortes de jornais, pelos livros de história, que já aconteceram os fatos. Mas o que está preparado nesse momento para a raça mais fraca de toda a história somos nós, que muitas das vezes não resistimos uma xícara de café. Às vezes não resistimos um hambúrguer com bacon. Uma Coca-Cola. Nós estamos falando desse povo que não consegue simplesmente resistir a pouca coisa para o que está por vir. Entendeu, Cláudio, e os demais que estão aqui? Mas como inclusive, Cláudio, se você me permitir, eu posso mandar para você aqui agora, inclusive recortes de jornal, mas aqui você já tem aí, recortes de notícias muito atuais, falando inclusive da possibilidade de recessão alimentar para o próximo ano. A gente vai entrar lá. Ó, sabe por que é importante a gente estar falando sobre esse assunto aqui e estar demonstrando a veracidade e a comprovação do que Cristo falou? Porque nós estamos delineando para vocês uma linha, mostrando aonde vai todas essas coisas que Cristo falou que viria a acontecer, nós estamos mostrando que esses sinais que Cristo mostrou lá em Mateus 24, que ele veio acontecendo, entendeu? E está acontecendo até os nossos tempos e vem se afunilando. E é isso que nós vamos entrar no assunto do próximo slide, ele vai mostrando como isso vai acontecendo no próximo assunto. Ele falando sobre as guerras. Olha que nós paramos, o último acontecimento foi em 1833, tá? Mas Cristo também falou que haveria guerras, não foi? E rumores de guerras, não foi isso que Cristo falou? Na época dele? Gente, tem alguém aí com o microfone aberto? Está conversando junto com o microfone aberto aí e está ouvindo aqui, tá? Você fecha, Cláudia. Pode fechar. Você pode fechar como administradora. Só que eu não estou vendo quem é. Já deve ter fechado. Então, assim, e Cristo falou de rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, e a gente sabe que guerras sempre existiram, desde a época de Cristo. Mas nós voltemos a lembrar que ele estava falando depois daqueles tempos de aflição. E houve, no século XX, as maiores guerras que já existiam no mundo, houve no século XX, que são chamadas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foram guerras mundiais. E por que elas foram tão grandes assim? Porque elas dizimaram muitas vidas. Muitas vezes. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, dizimou 20 milhões de mortos. A Segunda Guerra dizimou 50 milhões de mortos. E as guerras tribais, que acontecem esporádicas de reinos contra reinos, que nós vemos acontecer nas guerras frias, por exemplo, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, a guerra do Irã, Iraque, que vieram acontecendo, guerra do Golfo, Bósnia e Herzegovina, guerra das tribos da África. O século XX é o mais sangrento de todos os séculos. É assim que a gente resume o século XX, como o século mais sangrento de todos os séculos, pois foi a época que mais se dizimaram pessoas em guerras. Entendeu? Nisso se confirma o que Cristo falou, que também esse seria um sinal que aconteceria quando estivesse próximo à sua vinda. As guerras, os rumores de guerras, os conflitos das nações, e que nós vemos que está se estendendo até os nossos tempos de hoje. O maior medo depois da Primeira e da Segunda Guerra que se tinha era um medo da Terceira Guerra Mundial. Por quê? Por causa da bomba atômica. Entendeu? E hoje nós estamos, assim, podemos dizer, que nós estamos na nossa época sobre o estado de alerta com medo de existir uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos que envolverá o mundo inteiro e que transformará-se na Terceira Guerra Mundial. E fica todo mundo no pavor. Enquanto isso, vive uma guerra comercial para tentar evitar essa guerra nuclear, né? Mas vivemos sobre esse estado de alerta com esse medo, entendeu? Os rumores de guerra, né? Vivemos sobre estes rumores de guerra. Mas isso é para mostrar que a gente está dentro daquilo que Mateus 24 vinha falando, sobre esses acontecimentos que estariam prestes a acontecer, né? Alguém passou a Marcela passou um texto aqui sobre a abominação desoladora. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa parte, sobre as questões das guerras, ou posso passar para frente? É isso, eu queria só aproveitar para justamente endossar isso que você falou, né? Todo o contexto
vai se desencadear, não é apenas só com a pregação do Evangelho, mas são os acontecimentos que você terminou mencionando aí sobre os conflitos, né, as guerras, porque aí a gente percebe uma matança muito grande de seres vivos, seres humanos, que terminam perdendo a oportunidade de conhecer o Evangelho. Quantas pessoas dessas que morreram, né, milhões e milhões, não tiveram o privilégio de conhecer o Evangelho a tempo, porque os países entraram em guerra. E essas guerras, a gente sabe que tudo é por questões de poder, né? Essas guerras, elas não acontecem, porque eu não gostei daquele país, vou bombardear ele. Não, acontece por causa do domínio do poder. Tudo desencadeou desde lá para cá, que é a guerra sobre poderes, né? A gente viu aí Babilônia, aí veio os medos e os persas, depois veio a Grécia e assim sucessivamente. Então, tudo requer o quê? Interesses de nações se tornarem submissas à economia de um país ou de um outro, e eles terminam conflitando, se matando pessoas, destruindo, levando vidas, ceifando pessoas que, de maneira que poderia ter oportunidade. É por isso que o evangelho ele tem que ter uma força mais rápida, uma velocidade mais rápida para a pregação, porque quanto mais retarda-se essa pregação do evangelho, mais vidas são ceifadas por causa desses conflitos economicamente, porque isso é conflito econômico, tá? É os países querendo se sobressair na sua economia mundial para não perder o seu espaço. Então, isso tem levado muito, e você bem certinho aí, essas guerras, né? Você mencionou sobre o Golfo, né? Que era o petróleo, né? A gente vê tantas coisas acontecendo e tudo isso é por causa da questão econômica. E Matusalém colocou um ponto muito interessante, que realmente chegar um momento que aquilo que está lá no livro de Apocalipse vai se travar. A economia entre comprar, vender, vai entrar no colapso aí. Quem vai decidir esse estado final da economia mundial vai ser justamente isso. A negociação, a compra, a venda, quem é quem não é, quem realmente está do lado de Jesus e quem não está, vai ter esse conflito aí até se fechar o clímax total do desfecho final da volta de Jesus. Obrigado. Obrigado, Ades. E olha que interessante, eu quero que você se atente a 2 pontos, porque a gente está traçando uma linha. O primeiro ponto é que Jesus fala do ponto de partida depois daqueles dias de aflição ou tribulação, os 1260 anos de perseguição. Esses acontecimentos surgiriam posteriormente a isso. E aqui em Mateus 24:6, Jesus falou: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai-vos e não assusteis, porque isso é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim." Então, no século XX, quando houve essas guerras, muita gente pensou que o mundo ia acabar, principalmente na Segunda Guerra Mundial, porque quando houve a bomba atômica, então o povo ficou pensando que o mundo ia acabar, porque se um país usasse a bomba atômica, ia acabar com o mundo inteiro, entendeu? Mas Cristo fala, não vos assusteis, porque isso é mistério que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Essas guerras estavam previstas para acontecer, entendeu? Já estavam esquematizadas que elas iriam acontecer, entendeu? Posterior a esses acontecimentos que Cristo havia relatado sobre a queda das estrelas, o escurecimento do sol e todos esses. Mas ele ainda fala, ainda não é o fim. Essas guerras ainda não seriam o fim. Então, nós sabemos que, então, ali no século XX, quando essas guerras tiveram maior potência e crescimento, mesmo com a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e essas outras guerras pequenas, a Guerra Fria, ainda não seriam o fim. Elas não seriam o motivo do fim, mas elas estavam mostrando que estávamos próximos ao fim, mas não seria o fim. Ainda aqui em Lucas, na Mateus 24, do 7 a 8, diz assim: "E haverá ainda em vários lugares grandes terremotos, tudo isso será início de dores." Aqui nessa planilha, a gente vê uma planilha mostrando em cada século, as décadas, né, as proporções dos terremotos que foram surgindo depois do século XX, né, que foram surgindo. E aqui mostra que nas décadas, na década de 10, na década de 20, na década de 30, de 1930, 1910, né,
1940, 1950, 1960, 1970, a gente vai percebendo que os terremotos, os grandes terremotos, na proporção que o tempo ia passando, eles iam ficando mais intensos, né? Iam aumentando a sua proporção. Aqui termina na década na década de 90, mas nós já sabemos que no nosso tempo já surgiu outros terremotos muito maiores. A nossa escala aqui termina na década de 90, de 1997, mostrando a proporção desses grandes terremotos. O que isso nos deixa claro é que, ao aproximar-se, quanto mais nós vamos nos aproximando do fim, mais a Terra vai entrando em comoção, mais ela vai ficando... E a Ellen White fala sobre isso, ela fala que, ao tempo que nós vamos nos aproximando do fim, mais a Terra vai entrando em comoção, mais ela vai demonstrando, vai tendo acontecimentos catastróficos na Terra, né? E isso é para alertar os moradores da Terra que está chegando próximo ao fim, entendeu? Que o fim está chegando. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer falar alguma coisa? Evelyn? Evelyn? É você que você passou a notinha ali? Segue, Não, Cláudia. eu só estava falando a respeito da citação, porque eu tenho dois Vida de Jesus aqui, um que tem a foto dele, que eu, quando era compositora, e um marrom antigo, aí eu estou falando que a citação está em outras páginas, nessas versões, aí para tá caso certo. a pessoa queira procurar, porque eu estava procurando aqui na página 133 e não estava achando. Pronto, obrigada. Viu? Se você quiser falar alguma coisa, você que está aqui no grupo quiser falar alguma coisa, basta só mostrar o sinalzinho da mão e a gente vai estar dando a oportunidade para você estar falando, tá bom? Porque nem sempre dá para a gente poder estar parando aqui e lendo no chat. Aí só basta você fazer o sinalzinho e a gente dá a oportunidade para você estar falando. Essa parte aqui do terremoto eu já terminei. Alguém quer comentar alguma coisa aqui ou eu posso passar para frente? Joelson, Matusalém, Pode avançar. pode avançar? Então, vamos lá. Ainda Só para registrar aqui, Cláudio, desculpe não ter pode levantado falar, a mão. pode falar. No Acre foi registrado um terremoto que foi o maior do nosso país registrado já, segundo os dados que pelo menos eu levantei aqui. Eu não sei se vocês observaram isso, a imprensa não propagou, mas no Acre houve um terremoto e acima de 6 pontos na escala Richter, e foi uma notícia que não se foi propagado. Então, tem coisas que tá acontecendo a nível mundial e em nossa volta. O que chama a atenção é que ou a gente está disperso ou o relacionamento com Deus muitas das vezes esfria e às vezes não dá para a gente ver algumas coisas que estão em nossa volta. Nesse sentido, quase ninguém comentou a respeito, uma notinha de rodapé ali, lá se vai e tal, e só. Pelo menos foi isso que aconteceu. E aconteceu esse ano aqui no Acre, aqui em nosso país, na divisa. E assim, existe uma estimativa de possíveis tsunami em todo o mundo, e é sério, quando a gente começa a ver o que já aconteceu lá atrás, o que está por vir, eu, sinceramente, o que está previsto é de dar medo aos mais confiantes, aos mais apegados na fé. Eu vejo a coisa assim, se eu tirar uma foto aqui do meu sofá, que está aqui em casa, vocês vão ver como eu estou me preparando. E nada disso por exemplo, estoque de alimento, uma série de situações. Porque para quem não está plantando, para quem não tem sítio, e se a coisa apertar do jeito que está, a gente tem que se preparar de alguma forma. Então, não está fácil. Verdade. Obrigado, Matusalém. Então, como a gente pode ter visto no último slide, o que a gente pode perceber é que quando Cristo fala assim, que haveria terremotos em vários lugares, e esses terremotos, a proporção que ia passando o tempo, eles iam ficando mais intensos, entendeu? Nós percebemos que nós passamos uma lista para vocês ali da década de 90, mas nós já estamos na década do século 21, né? E nós já vimos desde 2000, a gente já viu muitos terremotos, tsunamis,
que levaram ceifaram muitas vidas, né? Terremotos que ficaram muito, assim, que teve grandes catástrofes. Já estamos, na nossa época também, nós já tivemos presenciado muitos terremotos, entendeu? E nós só estamos vendo que a coisa só está piorando, não está melhorando, né? A gente vê que a Terra, tanto que agora há esse movimento ecológico que fica falando que o problema que está acontecendo na Terra, esses desastres ambientais, é por causa do ser humano, e tem essa movimentação toda por causa justamente desses acontecimentos, né? Que vem acontecendo com o planeta Terra, e eles querem colocar a culpa em alguém, não sabendo que o problema está no pecado mesmo, que a Terra já não está suportando mais o pecado da humanidade, né, Matusalém? Cláudia, só para confirmar o que eu estava falando, eu fui no Google aqui e coloquei simples, o maior terremoto do Brasil. O maior terremoto do Brasil registrado em nosso país foi em 1955, dia 31 de janeiro, em Mato Grosso, certo? Foi 6,2. Agora, o maior terremoto do Brasil aconteceu na terça-feira, e isso estou falando da semana passada, historicamente, o maior do Brasil, no estado do Acre. A gente não vai entrar aqui nos detalhes do abalo sísmico, enfim, porque não é, mas é só para registrar que está acontecendo alguma coisa. Tá. Não está brincando, as coisas estão acontecendo. E aí, eu não vou fazer uma outra pesquisa aqui, mas eu tenho essa informação aqui no computador e poderia até apresentar para você a citação da NASA, as preocupações mundiais, a questão econômica do mundo. Então, tem muita coisa acontecendo, não é só o rumor de guerra. Eu lhe confesso, mas os rumores de guerra se preocupam? Preocupam, gente. Mas vou dizer uma coisa, a fome, as pestes, ou seja, as doenças que estão... E é de forma simultânea. Verdade. Terminou? Agora, ainda na sequência, lá em Lucas 21:11, Cristo falou também que haveria epidemias, muitas doenças surgiriam no planeta Terra, né? E aqui nessa tabela também a gente pode ver algumas epidemias que foram surgindo desde 1895, HN2, HN38, HN1, epidemias que ceifaram também muitas vidas, HN2, H2N2, H3N2, H1N1, H1N1, pandêmica, e por último, aqui agora, nós estamos com a coronavírus, né, que tomou o mundo todo, fez um lockdown terrível, parou o mundo inteiro, né, e a gente viu os efeitos desta pandemia. E Cristo já havia previsto que haveria pandemias, né, e que elas aumentariam assustadoramente no mundo inteiro, entendeu? Então, essa era a sequência desses acontecimentos que iriam acontecer. E a gente tem visto isso. E chegando aqui agora, Matusalém vai falar. Jesus também preveu em Lucas 21:11, fome no mundo em ascensão. Secas e conflitos são ameaças constantes. As principais causas estão ligadas em eventos climáticos extremos e conflitos violentos, guerras, desacelerações, crises econômicas. Tudo isso favorece a fome. Então, em Lucas 21, Cristo também falou que a fome seria um sinal que ia acontecer no final dos tempos. E haveria fome, entendeu? E nós já podemos ver isso nos nossos tempos, entendeu? E já temos uma ameaça de fome, como Matusalém vem batendo na tecla aí, né? Que nós temos uma ameaça de uma futura crise, né? De desabastecimento mundial. E se houver mesmo essa crise de desabastecimento mundial, meus irmãos, preparem-se, porque a coisa vai ficar muito feia. Matusalém, tu está com a mão levantada aí? Pode falar. Gente, veja só. Eu estou com um relatório aqui agora, mas eu não vou me aprofundar muito, mas vamos lá. O relatório chocante revela que os preços de alimentos poderão aumentar até 15% durante o verão, apertando ainda mais as finanças familiares. E aí existe toda uma preocupação. E aí, milhares de gados morreram no Kansas devido ao... Eu vi isso aí.
ao calor. Isso aqui é sensacional, se você se aprofundar em relação a isso. Eu não vou entrar nos detalhes, os irmãos podem. O estresse de calor responsabilizado por milhares de mortes de gado. Aí está entrando ainda sobre essa questão voltada sobre essa questão da recessão alimentar. Mas, em cima disso, existe um alerta, o verão do caos. Eles estão prevendo isso. A segurança interna alerta para a violência em massa. Ou seja, quando falta alimento, o ser humano começa a se descontrolar. O novo sistema alimentar controlado está agora em vigor. Isso está acontecendo aos poucos. Eu não quero estar exagerando, nem quero ser o senhor do caos aqui na live hoje. Mas é sério isso aqui. E outra, existe uma orientação nossa para o povo de Deus que comece a produzir o seu próprio alimento. É a mesma coisa, você vai ter dinheiro, vai chegar no supermercado e não vai ter o feijão. Você vai encontrar um macarrão e olha lá. Ou outro item importante. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, o relacionamento, a intimidade com Deus é necessária para que a gente possa encontrar a saída diante de muitas coisas. Eu não quero estar tomando conta do tempo da live aqui, porque eu sei que tem tantos outros que podem comentar. E essas informações, elas são informações públicas, não é? Eu não detenho desse privilégio da informação, não. É informação que, se você buscar agora no Google, recessão alimentar, você vai ver várias e várias citações de grandes homens, e não são cristãos, de países como um todo, que estão preocupados com essa realidade, que nós, como cristãos, temos que estar atentos. Agora, a gente não vê isso pregando na igreja, a gente não vê essa preocupação, porque não quer criar alarde. Não, tudo bem, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que incentivar os nossos a se preocupar. Mas a gente não pode estar nesse desespero, a gente tem que confiar em Deus, sim, mas Deus orienta que de forma cuidadosa, de forma organizada, a gente comece a ter um olhar diferenciado para o campo, começar a cultivar o nosso próprio alimento, porque vem tempos difíceis aí. E é um tempo perigosíssimo, porque hoje você vive na sua casa, mas alguém vai invadir a sua casa porque vai atrás de comida. Imagine isso. Eu não quero nem imaginar. Quando você começa a ver isso, quando se trata de fome, significa que você não se controla diante de ver o alimento. Então, gente, pelo amor de Deus, é preciso a gente começar a observar o que as pedras estão falando e ver isso como um ponto de alerta, não de desespero, nem a falta de controle espiritual, achando que o mundo está se acabando de uma hora para outra, mas não custa nada. Tem um ditado popular que diz que seguro morreu de velho e quem guarda tem. Não custa nada você observar, analisar, contextuar para saber se está de acordo com a palavra de Deus, fazer como os bereanos faziam e começar, meu Deus do céu, eu tenho que me preparar para isso. E outra, se você que está aqui na live, e se porventura você que vai cair aqui de repente e vai achar o assunto interessante, aí vai um ponto para você. E se você tem condição, já tem um sítio, se você plantava 2 ou 3 contas de feijão, passe a plantar 4. Aí você, Matusalém, você começou a exagerar de novo. Não, eu não estou exagerando, porque vai existir necessidade. Você, como cristão, e alguém bater na sua porta, você não vai poder negar comida. A gente não pode negar. E outra, nós estamos falando dos nossos irmãos. Nós estamos falando de pessoas que vão estar com fome. O assunto, e aí nós estamos falando de problemas climáticos, só que para o povo de Deus, Deus tem uma bênção reservada nesse período. Para os fiéis em Cristo Jesus, não vai estar desamparados. Mas existe uma orientação e a gente tem que seguir. Pode seguir aí, Wally. Obrigado, Matusalém. Agora é Joelson. É interessante observarmos os sinais, os acontecimentos e toda uma conjuntura de eventos que vão deixando mais claros aquilo que, para nós que não conhecemos o futuro, está diante de nós. Projeções apocalípticas, elas vão deixando mais detalhes e argumentos revelatórios com segurança para afirmarmos a validade de determinadas projeções ou não,
a partir do momento em que elas vão acontecendo. Os pioneiros, eles gostavam de uma expressão que ia nessa direção. Tiago White, na verdade, ele disse isso, né? Que a profecia ela vai se tornando mais clara à medida em que ela vai se cumprindo. E nós, adventistas, cremos desta forma. Agora, é interessante observarmos como expectantes das coisas que vão acontecer, esses eventos, essas previsões, separando dois elementos previsíveis, né? Ou de predições. O primeiro seria a previsibilidade ou predições do ponto de vista científico. Existem profecias ou projeções apocalípticas científicas. Isso no tocante à falta de água, no tocante à falta de alimento, uma possível terceira guerra mundial, só que a partir de elementos nucleares. E se eu for linkar aqui, ou listar, na verdade, projeções apocalípticas do ponto de vista científico, e quando eu falo aqui de ciência, eu não estou falando de ciência exata, ciência empírica, ciência experimental, a ciência precisa, né? Eu estou falando aqui do ponto de vista, cito o termo científico, porque são pessoas que estão ligadas a essa questão de previsibilidade da manutenção da raça humana por meio de commodities como os alimentos, a água, coisas do tipo, e existe um grupo de pessoas preocupadas com isso. Inclusive, alguns já têm até projeto para povoar Marte. Outros pensam em criar condições de vida na Lua, porque, de acordo com essas pessoas, a Terra chegará a um ponto em que se tornará insustentável para alimentar tanta gente, né? Haja vista a explosão demográfica está aí diante de nós, um aumento exagerado da população com uma degradação dos recursos naturais. Então, já existem pessoas preocupadas com isso, né? Questão da engenharia social e tantas outras coisas, mas não dá para detalhar muita coisa aqui. Então, esse é um nível de projeção apocalíptica, né? Que pode ser dita projeção apocalíptica científica. Isso aqui é uma constatação. Por outro lado, existem as projeções apocalípticas na revelação. Essa é a que nos interessa. É com base na revelação que a Igreja de Deus ela assume a postura de responsabilidade diante daquilo que deve ser dito, ensinado e falado no contexto da igreja, mas também no contexto da sociedade, porque a igreja ela está inserida num contexto em que ela cuida dos seus, mas aqueles que estão fora da nossa comunidade também são alvos da mensagem salvadora e redentora de Cristo Jesus, né? E nós temos uma responsabilidade com aquilo que Deus revelou. Então, nós precisamos assumir uma postura com base naquilo que esteja ressalvado no Assim diz o Senhor. Porque se nós formos misturar projeções apocalípticas do ponto de vista científico com projeções apocalípticas do ponto de vista da revelação, talvez percamos um pouco do foco, né? E a nossa mensagem, ela talvez perca um pouco da sua segurança quanto àquilo que as pessoas precisam de fato ouvir. Uhum. E outra coisa interessante é que assim, Satanás ele é um hábil manipulador da história, de eventos e circunstâncias. Satanás ele trabalha melhor no contexto emocional e espiritual das pessoas quando há um medo iminente. O medo paralisa. O medo tira a capacidade de raciocínio, o medo tira a capacidade de confiança no sobrenatural, me refiro a Deus. Nós não vemos Deus, não vemos Jesus, não vemos os seus anjos, mas com base na Bíblia, a nossa segurança, a nossa paz, tudo que nós precisamos para o nosso bem-estar emocional e espiritual, nós nos agarramos e nos apegamos pela fé no sangue salvador de Cristo Jesus. Os anjos de Deus estão ministrando em nosso favor. E não nos esqueçamos de uma coisa. Deus esteve, Deus está e Deus sempre estará no controle da humanidade. Verdade. Nada acontecerá sem a permissão de Deus.
Eu quero ler um texto, 2 versículos, na verdade, talvez 3, o tempo já está bem escasso, em Abacuque, capítulo 3, versos, deixe-me ver aqui, versos 17, 18 e 19. São 3 versinhos apenas. Olha o que Deus, através do profeta Abacuque, tem de mensagem para nós nesse contexto de suposto caos. Eu não diria suposto caos, mas é um contexto de caos mesmo, né? Mas qual deve ser a nossa postura diante desse contexto? Diz o texto, Abacuque 3, 17, 16 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Esse texto, ele é o nosso norte nesse contexto em que nós estamos vivendo. E outra coisa, as coisas que estão sendo projetadas são apenas previsões, não são precisões, tá certo? Podemos ter uma fome em larga escala, com profunda escassez de alimento? Podemos. E se acontecer? Se acontecer, o texto Deus de proverá, Abacuque é o né? nosso norte. Exatamente, Deus proverá. Agora, a irmã White vai dizer no Espírito de Profecia que Deus proverá o pão e a água. E não é nesse contexto em que nós estamos agora. A providência de Deus de pão e água, de você amanhecer o Depois. dia e não ter perspectiva do que vai comer, quando comer e o que comer, Depois não você está nesse escreve. contexto de Na liberdade 7ª. que nós estamos tendo agora. Essa falta de alimento para o povo de Deus está profetizada no contexto de perseguição, num cenário de decreto dominical que ainda não aconteceu. Uhum. Então, nós precisamos nos preparar agora, neste momento, para aquilo que é mais essencial, que é exatamente a questão de justificação pela fé. Aceitar a justiça de Cristo imputada e viver a santificação comunicada. E o mais Deus proverá. Amém. Então, todas essas coisas que nós estamos mostrando para vocês aqui, foi o que Cristo mostrou em Mateus 24, Mas, na junção de Cláudio, Lucas 21. Cláudio, só me permita, porque senão você vai fugir um pouco e eu queria aproveitar o último trecho da fala de Joelso, do Deus proverá. De fato, Deus vai prover tudo e a gente sabe que ele vai continuar provendo as bênçãos para a gente. Mas a gente também não podemos esquecer que existe uma advertência para que a gente comece. Eu entendo que existem pessoas que não há condição, em que não tem, né, e que tem que se organizar. É porque vai passar algumas dificuldades de fato. Agora, se existe uma orientação que para quem tem condição, vá para o campo ou adquira, porque as pessoas às vezes não conseguem ter a possibilidade de ir para o campo porque o trabalho é na cidade, cada um com suas prioridades. Mas, Joelson, é importante a gente observar só esse ponto, porque pode acontecer que não estamos falando do decreto de morte, já é uma outra situação. Eu acho que existe uma orientação anterior a isso. Uhum. Então, vamos... eu não tirei o mérito do seu raciocínio e até da sua colocação quanto a fazer a nossa parte. Eu não entrei nesse mérito, né? Não, eu não discordo de você. Na verdade, eu não discordei de você nessas questões. O que eu fiz foi um adendo, um acréscimo, aquilo que você já havia comentado, e a fala de Cláudia sobre esse ponto como um dos acontecimentos para o iminente retorno da volta de Cristo. Então, o que eu fiz aqui foi só um acréscimo. É evidente que nós temos que fazer a nossa parte. Agora, eu me preocupei porque, na minha fala, que são e eu tentei coisas deixar que vão claro, acontecer talvez não no tenha mundo, ficado, né, tão claro quanto eu me propus a deixar. Exatamente. A questão da minha fala, ela esteve focada numa situação em que o medo ele gera pânico.
as previsibilidades científicas de escassez de água, de escassez de alimento, esse cenário de caos apresentado pela ciência e por alguns alguns que projetam, né, esses eventos calamitosos aí para o futuro, eles podem acontecer, mas podem não serem eventos que aconteçam na dimensão e magnitude prevista, né? Nós não temos essa segurança. E eu quis deixar claro o seguinte, que há um contexto em que fome e falta de alimento estará presente na experiência do povo de Deus, mas isso só é mencionado no contexto da perseguição por ocasião do decreto dominical, tá certo? O que nós temos de segurança bíblica e na revelação do Espírito de profecia é que esse momento virá no contexto do decreto dominical. Evidentemente, existem, em questões locais, países da África, por exemplo, e outros lugares do mundo que estão sofrendo com essa questão. Mas nessa magnitude do mundo como uma realidade global, passar por esse elemento esse momento de escassez, de privação, e que o povo de Deus será atingido, ele só está revelado exatamente nesse momento do decreto dominical com a perseguição do povo de Deus, né? Nós não poderemos comprar, não poderemos vender, mas Deus providenciará, de acordo com o que está revelado, a nossa água e o nosso pão. E eu reforcei essa questão com Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, né? Então, é muito interessante, sim, os comentários, as colocações que foram feitas aí pelo Matusalém, mas eu quis fazer esse adendo para que nós entendamos que, quer aconteça ou não, com base nas projeções científicas, o que está sendo dito, sendo veiculado, a nossa segurança está em Cristo, tá certo? E nós não devemos agir com base no medo, mas com base na fé. O justo viverá pela fé. Uma coisa bem interessante que é importante a gente ver é que vai haver duas fases, tá? Na primeira fase, Ellen White fala sobre uma crise, que vai haver uma crise de fome, ela fala que a gente deve fazer o quê? Por essa razão, vejo a necessidade do povo de Deus se mudar para cidades e campos retirados, onde possam cultivar a terra e produzir provisão. Vejo a necessidade de se apressarem para ter todas as coisas prontas para a crise, nessa primeira fase. Na segunda fase, Ellen White fala que a gente não tem que fazer provisão nenhuma, porque Deus é que vai nos sustentar, Deus é que vai nos alimentar, que a gente não vai fazer nada, não vai fazer estoque, não vai fazer nada. Quando é que vai ser essa segunda fase? Exatamente quando Joás falou, quando houver a perseguição, a gente vai ficar sendo sustentados por Deus. Nosso pão e nossa água não será certa, entendeu? Mas ela fala que antes disso haverá uma crise, que vai ser uma época antes do fechamento da Porta da Graça, provavelmente, que vai haver uma crise e a gente tem que estar se preparando para essa crise quando a gente ainda pode estar provendo nossa provisão. Provavelmente, quando o decreto sai, antes do decreto sair, porque quando o decreto sair dizendo que você não pode comprar nem vender, você já tem que ter essa provisão, entendeu? Ela já tem essa provisão, mas ela diz que vai na segunda fase, a gente não vai poder mais ter provisão e nem fazer abastecimento, porque o nosso pão e nossa água não será certo, quem vai nos alimentar é Deus, entendeu? Mas, vamos voltar ao nosso assunto aqui. Eu vou entregar aqui o Adson. Vou entregar aqui o Adson para a gente poder se encerrar. Fala, Adson. Você fez uma colocação aí bastante pertinente, Joels também, Matusalém, e eu quero assegurar essas duas últimas que vocês colocaram, mesmo porque a palavra mais certa é o justo viverá pela fé. Ponto. Questões de crise econômica, sobre alimento, não, isso vai existir naturalmente. Mas a gente tem que lembrar que quando Deus tirou o povo lá do Egito, Deus manteve esse povo, sustentando ele com tudo que eles precisavam. E Deus tinha um projeto para eles, um plano. Qual era? Levá-los para uma terra que manasse leite e mel. Eles chegaram a esse local? Sim.
tiveram que passar por algumas etapas na vida, sim, mas Deus manteve todos eles alimentados, e Ellen White disse assim, nem a sandália dos pés foram gastas, nem as roupas. Então, quando Deus tem uma promessa a cumprir, ele vai manter o seu povo até esse povo chegar ao céu, certo? Esse é o ponto crucial. Relacionado a o que você colocou sobre o posicionamento de Ellen White, a gente entendeu o seguinte, existe uma definição profética e existe um aconselhamento para situações. Nesse caso, nessa primeira fase, ela faz um aconselhamento dizendo assim, como seria bom que nós tivéssemos algo para plantarmos e colhermos e sobrevivermos dessa terra. Mas ela não está dizendo que nós estamos fugindo por causa daquilo ou daquilo outro. Porque, primeiro, as terras, querendo ou não, você vai comprar ela, mas você vai ter que tributar. E quando você for tributar dessa terra, você vai ter que prestar conta ao Estado. O Estado vai tomar, de qualquer jeito, essa terra, né? Então, cedo ou mais tarde, isso tudo que nós estamos vendo aí vai ser realmente tomada, né? Vão ser todos eles aí entrados com, vamos dizer assim, com apreensão diretamente do próprio Estado, né? Que tem o direito em toda a área territorial. Você tem a terra, mas ela não é sua, porque quando você vai negociar ou vai fazer qualquer coisa, você tem que tributar. Então, o Estado, querendo ou não, ele termina tomando a parte da terra, tá certo? Verdade. Só para a gente compreender isso aí, nós vamos passar pela fase difícil, primeira, segunda, terceira, quarta, eu não sei quantas fases nós vamos passar em etapas, mas todas elas, Deus nos prometeu lá no livro de Mateus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus então vai desamparar nesse momento? Não. Se ele está dizendo que vai estar, é porque ele vai estar. Então, o que vier vai ser batalha, mas nós teremos a proteção. Obrigado. Obrigado, Adson. Olha que coisa interessante. Cristo, sentado com seus discípulos, falando para eles as coisas que aconteceriam. Nós vimos aqui catástrofes, mostrou catástrofes ambientais. Depois ele fala sobre questões econômicas, de guerras, fomes, entendeu? Questões de epidemia que aconteceriam também no planeta Terra, né? Essas fomes, ele bota no plural, fomes, né? Como o Jorge bem falou, não sabemos se a extensão será universal, né? Será uma fome universal ou será assim como a gente tem colocado aqui, um local ali, um outro lugar ali, outro local ali, com fome, né? A gente crê que mais ou menos pode ser assim nesse sentido também, né? Mas o importante é que Cristo está mostrando como é que vai ficar o mundo, como é que vai estar o mundo antes da volta dele. Ele está mostrando os sinais, os acontecimentos, como estará o mundo antes da volta dele. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Nós estamos vivendo esses cenários, entendeu? Depois do tempo da perseguição, essas coisas veio acontecendo. Nós começamos lá em 1700 e pouco, já estamos aqui no século 21 já, presenciando essas coisas, entendeu? E não vou entrar hoje nesse assunto aqui, por último, quando Cristo fala lá em Lucas 21, verso 11, que depois dessas coisas haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Olha, depois daqueles sinais que nós vimos lá em 1800 e 1700, do grande terremoto, do escurecimento do céu, da queda das estrelas, depois veio os grandes terremotos, as guerras do século XX, as fomes que nós temos visto, estrondosas, as epidemias que nós temos visto, ele fala que também haveria coisas espantosas e grandes sinais no céu, que o inimigo se aproveitaria dessas situações e que o mundo estava em comoção, em terrível, e ele se apresentaria nessas circunstâncias, tá? Mas isso a gente só vai ver da próxima semana, quer dizer, não na próxima semana, daqui a 15 dias, né? Porque eu não vou estar aqui nas próximas semanas para a gente voltar ao estudo. Vai ver a terceira parte desse estudo. E a gente vai entrar mais aprofundadamente nesse assunto, né? Nesses sinais que Cristo vem mostrando. E, por final, a gente vai terminar com aquilo que Josso vem batendo na tecla aqui, na mensagem de Apocalipse capítulo 14, né? A gente vai terminar lá. Mas eu peço você que esteja atento, estude sobre este assunto, sobre Apocalipse 24, Lucas 21, tá? Para a gente poder estar comentando mais aqui. É sobre isso que a gente vai entrar nesse próximo assunto. E vamos combinar lá em Apocalipse capítulo 14, tá? Terminando em Apocalipse 14. Então, fique atento ao nosso estudo, tá? E todas as coisas que estamos falando aqui,
Nada é para amedrontar você, mas é para mostrar para você como Cristo veio mostrando como estaria o mundo quando estivesse perto dele voltar, as coisas que iriam acontecer. É praticamente como se Cristo resumisse um Apocalipse ali em Mateus 24, né? Ele falasse brevemente, assim, de forma bem abreviada, as coisas que viriam acontecer e que as pessoas deveriam ficar atentos a esses sinais, né? Algumas pessoas, alguns teólogos falam que que Mateus 24 é o Apocalipse dos 4 evangelhos, né? Então, é mais ou menos isso, porque Cristo faz um breve resumão ali do que a gente vai assistir, né, até o tempo do fim, né? Mas antes de eu terminar aqui, alguém mais quer falar alguma coisa? Joelson, Matusalém? Só reforçando o que Matusalém comentou, o que você já vem trazendo aí de conhecimento e orientação para os participantes da live, o brilhante comentário de Watson também, tá? É que nós estamos diante de uma conjuntura que alguns mais esclarecidos e que não se prendem à bolha do progressismo chamam de engenharia social, né? Os progressistas não querem essa definição para aquilo que vem acontecendo, mas na prática é isso que está acontecendo. E não se trata de evangélicos ou cristãos, leitores da Bíblia, que dão essa definição de engenharia social. Escritores seculares, críticos e com liberdade de expressão falam e escreveram sobre essa questão da engenharia social. Por que isso? Em tempos de paz, os amantes de políticas ditatoriais, de controle de consciência, eles não conseguem estabelecer as suas pautas, as suas agendas, eles não conseguem isso em tempo de paz, na normalidade social. Mas quando vem um conflito, uma calamidade, ou algo dessa natureza, as pessoas elas negociam a sua segurança e até a sua Verdade. liberdade por um pouco de conforto. Elas negociam, elas abrem mão da sua liberdade, de direitos inegociáveis, elas acabam negociando. Um exemplo disso, muito claro e recente, foi a Covid-19. Olha o que aconteceu, não preciso entrar em detalhes aqui. Então, depois da Covid-19, o que nós temos agora são desdobramentos, porque essa agenda ela será concretizada. Não tenham dúvida disso. Essa agenda de um controle absoluto, de uma política global centralizada, ela virá. O decreto dominical já é predito no capítulo 13 de Apocalipse. Nós estamos exatamente lidando com esse contexto. É o objetivo de Satanás que as pessoas abram mão da sua fé, da confiança em Deus, da confiança em tudo, para apostarem na salvação de um sistema chamado babilônico. Nós estamos diante do conflito espiritual. Então, tudo que Matusalém colocou aí são apenas pedras ou a ponta do iceberg. A situação é muito mais profunda e muito mais ampla. É a grande Babilônia. É um sistema místico que está sendo implantado agora, usando todos os recursos possíveis para que a sua agenda se concretize e irá se concretizar. Entretanto, existe um detalhe: o Cordeiro já é vencedor. Os seguidores do Cordeiro, que são 144 mil de Apocalipse 7, já são vencedores com o Cordeiro. Nós não podemos nos esquecer disso. Deus está no controle e seu povo já é vencedor. Enquanto as pessoas negociam a sua liberdade e até a fé no Deus verdadeiro por causa do medo, nós nos alimentaremos a partir da fé naquele que pode todas as coisas. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Amém. Então, independente do que está por acontecer, nunca se esqueça de uma coisa: Cristo já é mais que vencedor. Amém. E nele você é mais que vencedor. A nossa confiança está em Cristo, com fome ou não, com água ou não, Deus providenciará todas as coisas. Ele está e estará no controle de todas as coisas. Amém. E a gente vai fechar aqui agora. Pronto. Vamos terminar o nosso estudo de hoje. Fica na terceira parte para a próxima, sem ser para a próxima semana, na outra, se Deus permitir, tá? E vamos terminar fazendo uma oração aqui. Eu vou pedir ao Watson para fazer a oração com a gente. E eu vou falar com você que quando ele terminar a oração, você não sai não, para a gente poder fazer um print aqui, tá? Dos participantes.
estão aqui conosco, tá bom? Então, Watson, você pode fazer a oração para a gente? Vamos lá, hoje foi bacana a live, participação de